Muito bem, meus queridos, quero saudar a todos vocês com a paz e a graça desse maravilhoso Deus. Um ótimo dia, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma jornada da madrugada com Deus. E vocês sabem, o propósito desse grupo existir é estarmos buscando incessantemente a promessa do batismo do Espírito Santo, a chuva cerúlea que o nosso Deus prometeu que derramaria nos últimos dias. E aqui estamos nós, 5 anos seguidos buscando essa promessa, que ela se cumpra hoje na minha, na sua vida, que você e eu sejamos transbordados pelo Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos, é sempre uma alegria, uma satisfação, um prazer estarmos juntos nessas madrugadas com o mesmo objetivo. Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. E para começarmos a nossa jornada de hoje, quero convidar minha amiga Elisama, que está na casa de mamãe. Não é isso, Elisama? Bom Uhum. dia. Bom dia, Bom Elisama. dia a todos. Mamãe mora onde mesmo? Que eu esqueço? Muritiba, na vila. Muritiba. Muritiba. Aqui pertinho do IAN, né? Da FADBA, Uhum. da É, Faculdade de 20 Medicina. minutos. 20 Ficado. minutinhos. Muritiba é conhecida como a terra do forró, viu? Só forró, É tem mais muito coisa. mais coisas, é verdade. Elisama, amiga, quero convidar para que você nos consagre a Deus em oração nesse momento, apresente este grupo Amém. e convide o nosso Deus Verdade. e Espírito Santo para estar conosco. Ok, vamos orar sim, querido Deus, querido Pai. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que tu nos concede, Senhor, de nos libertar do sono, meu Pai. Estarmos aqui, Senhor, para render louvores ao teu nome, Senhor. Para celebrar essa manhã, Senhor, com júbilo, com alegria, dizendo obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Batiza-nos cada um com o teu Santo Espírito, Senhor. Cada um de nós, Senhor, cada janelinha aí. E outros que não vão poder entrar, Senhor. Batiza, Senhor, com o teu Santo Espírito. Nos dá, Senhor, um dia de paz. Nos dá um dia, Senhor, de perdão. Um dia de reconciliamento com nós, com o nosso Deus, Senhor. Um dia que possamos, Senhor, cada dia mais nos aproximar de Ti, Senhor, buscando e fazendo tua vontade, Senhor. Abençoa nossas famílias, abençoa os doentes, abençoa os fracos na fé, fortalece na tua graça, abençoa a mensagem dessa madrugada, que venha de encontro às nossas necessidades, Senhor, e abençoa nosso, Senhor, retiro espiritual, Senhor, esteja conosco, Senhor, nos abençoando, nos orientando e nos guiando, e que tudo venha, Senhor, celebrar para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Amém. Obrigado por tudo, perdoa nosso pecado, aumente nossa fé e cria em nosso coração puro um espírito reto. Não nos lance fora da tua presença, não retire de nós teu santo e bom espírito, mas nos dê alegria, Senhor, da tua salvação e nos sustenta cada um de nós com um espírito voluntário, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, amiga. Deus é contigo. Deus Nada. abençoe ricamente a sua vida, Elisama. Amém. Amém. Gostoso. Vamos louvar esse Deus. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É o que nós vamos cantar. Esse hino é muito bonito, eu gosto muito dele. Robson Fonseca. Vamos juntos celebrar o Senhor cantando essa linda canção. Deixa eu ver aqui. Pronto, vamos lá. Juntos cantamos essa linda canção. É tarde, quase noite, Cristo e seus discípulos ali. O pão e o vinho à mesa eram repartidos entre irmãos. Depois da Santa Ceia, foram para um monte com Jesus. A cena do Calvário, prestes a tomar o seu lugar. E o mestre lhes falou que havia de partir. Eles mal podiam acreditar. Disse: para onde vou? Eu não posso vos levar,
mas prometo que vou preparar-vos um lugar. Não se turbe o coração, crede em Deus e em mim. Quando eu for de aqui voltar, no céu tereis lugar, no céu tereis filhinhos, mais um pouco devo estar convosco para orar. Chegada é a hora, devo ir agora e me entregar, cumprindo a profecia e glorificando nosso Deus. Entrego minha vida para a humanidade se salvar. Ao Jesus falar assim, se encheram de temor. Que faremos sem o nosso Senhor? Disse: para onde vou? Eu não posso vos levar, mas prometo que vou preparar-vos um lugar. Não se turbe o coração, crede em Deus e em mim. Quando eu for de aqui voltar, no céu tereis lugar, no céu tereis lugar. Não se turbe o coração, crede em Deus e em mim. Quando eu for de aqui voltar, no céu tereis lugar, no céu tereis lugar, no céu tereis Amém, queridos, amém. No céu temos um lugar preparado. Não se turbe, não fique desesperado, não fique sem esperança. Temos um Deus que está pronto, nos aguardando, e vai chegar o dia que nós teremos o prazer de desfrutar desse lugar maravilhoso. Vamos convidar alguns amigos para estar conosco em oração nesse momento. Quero saudar com alegria aqui o meu querido amigo, pastor Robson. Muito bom dia, pastor. Abra seu áudio, meu irmão. Bom Nome dia, de Deus. Maior. Bom dia, Bom meu querido. dia, Pastor, companheiro de jornada. obrigado, meu amigo. O senhor sem barba fica bem mais jovem, viu, pastor? Você acha, rapaz? Olha, Seja bem-vindo, pastor. Uma alegria tê-lo aqui conosco. Quero convidar alegria também nossa. meu irmão e amigo Rosivaldo, carinhosamente conhecido como Macaco. Eu não sabia, rapaz. Pode abrir seu áudio aí, Rose. Bom dia, Rose. Bom dia a todos. Tudo bem? Fala, meu jovem.
Bom dia para vocês também. Deus abençoe. Vamos Amém, juntos. amém, amém. Seja bem-vindo, Rose. Uma alegria tê-la aqui conosco. Quero convidar meu irmão Márcio Azevedo. Hoje vamos orar com um trio de homens, homens de Deus. Rapaz, você me botou no meio Bom dessa dia, fera, Pai foi, velho? Santo. Boa madrugada para todos. Oi? Esse é o Me Massinho, o botou no homem meio da dessas feras onça. aí, foi? Aí só tem potência. Márcio Azevedo é uma potência, rapaz. Pastor Robson nem se Rapaz, fala. Aí é bênção você, pura. Vamos orar. você me humilhou, velho, agora. Nada, bem-aventurados sois aqui entre os exaltados, né? Você é uma Ainda bem que você potência. não falou bem-aventurado entre as mulheres, que aí é entre os homens, né? Muito bem. Pastor Robson, apresente-nos através dessa oração intercessora o desejo, o batismo do Espírito Santo para a Igreja de Deus. Rose, apresente a Deus os nossos pedidos do varal que ali se encontram. E Márcio, ore pelo nosso passeio, pelo nosso encontro, Márcio, a nossa viagem, para que dê tudo certo em nome de Jesus. Todos que Amém. estamos indo para lá, viu? Apresente a Deus esse clamor, Senhor. Vamos orar então? Os que quiserem e Fique com nós puderem, aí. vamos ajoelhar, né, para orar. Oremos. Soberano e eterno Deus, louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai querido, por tuas misericórdias que se renovam cada manhã. Louvamos-te pelo dom da vida que permanece conosco. Louvado seja por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, pela esperança nele da vida eterna. Amém. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que tens dispensado a nós cada dia, por mais um dia em que temos a oportunidade de estar juntos aqui na madrugada para clamar ao Senhor por tuas bênçãos, mas principalmente, Senhor, nós queremos nesta hora, em nome do Senhor Jesus, adentrar ao trono da tua graça para suplicar ao Senhor que nos batize com o teu Espírito Santo. Tu sabes, ó Deus, o quanto necessitamos da direção, da guia, da orientação do Espírito Santo, Senhor, neste dia, para as muitas atividades que teremos. Por isso, oramos nesta hora, em nome do Senhor Jesus, nos batize com o teu Espírito, Senhor, nos capacite, Pai, a testemunhar de Ti, para que possamos levar a outros esta mesma esperança de salvação que nós temos. Amém. Por isso, oramos por cada um dos teus filhinhos que estamos aqui e todos aqueles que participam deste grupo da Madrugada com Deus, nossa família, nossa igreja, para que todos sejamos revestidos com o poder do alto, para testemunhar do Senhor Jesus, nos preparando e preparando outros para o dia estarmos contigo para sempre. Amém. Portanto, Amém. nos guia nesta manhã com teu bom Espírito, mais uma vez nós te suplicamos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Senhor Deus. Continuando, Senhor, na tua presença, nessa madrugada, todos reunidos para juntos nós adorarmos, exaltarmos o seu grande e poderoso nome. Amém. Como é bom estarmos reunidos nesta manhã para juntos nós clamarmos ao Senhor, que é o único e o poderoso Deus que pode nos ajudar e pode nos dar alento e força e resolver nossos problemas. Amém. Tu sabes que o teu povo, Senhor Deus, tem vivido momentos difíceis. Ainda agora, mais cedo, eu estava aqui, Senhor Deus, elaborando aqui os problemas. Nem é bom fazer isso, mas às vezes eu fiz aqui uma conta de 5 itens cruciais que eu estou passando. E não só eu, mas o teu povo também tem vivido momentos que às vezes a gente fica até sem força, desalentado. Misericórdia. E queremos suplicar nesse momento, Senhor Deus, a tua presença conosco, a presença Amém. do Espírito Santo, Amém. para que nos dê ânimo, nos dê força, nos dê prazer e não desistirmos dos teus caminhos. Amém. Amém. Nos tem ficado, Senhor, devido a tantas coisas que têm acontecido. Mas o teu povo confia em Senhor. O teu povo sabe que o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, Amém. Amém. aquele em que nós seguramos e sabemos e temos a certeza que não vai nos abandonar. Amém. No pedido do varal, tem muitos ali, muitos pedidos, Senhor. E queremos, nesse momento, colocá-los nas tuas santas mãos, Amém. no teu altar. E Amém. temos a certeza que o Senhor vai resolver cada um dos nossos problemas, das nossas
dificuldades, e aqueles que o Senhor perceber que não é possível, mas o Senhor nos dá a fé que nos alimenta, a fé que nos sustenta, e a fé que nos leva dia a dia a caminharmos junto à Canaã Celestial, rumo à Amém. Canaã Celestial. Nos fortalece, nos dê força, nos ajuda a cada dia. Nós te pedimos as bênçãos, sem nenhum mérito, mas é pelos méritos de Jesus, que vive e reina por todos sempre. Nós pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. 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 Amém, Senhor. Ó maravilhoso Deus, em concordância, Senhor, a oração dos teus filhos nessa madrugada, perante ao Senhor, Deus, aqui nos encontramos juntos, te adorando na beleza da tua santidade, Amém. prostrado, Pai, aos teus pés, Senhor, Amém. e pedindo, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia sobre nós, sobre as nossas famílias aqui representadas, Amém. e também de forma especial, Pai, apresentar diante do Senhor o nosso encontro presencial, Pai. Abençoa-nos, Senhor. Muitos dos teus filhos estarão viajando, Senhor, pegando as estradas, e queremos pedir tua proteção. Amém, meu Pai. Daqui a 2 dias, Pai, logo mais estaremos juntos, como Amém, teus Senhor. filhos, como tua igreja representada, Senhor, naquele lugar, e pedimos, Deus, a tua presença entre nós. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Não nos deixa nos ir sozinhos, Senhor. Vem Amém. conosco, Pai, e faça-se Amém, presente ali em tudo que será realizado, que tudo ocorra segundo a tua santa e bendita direção. Amém. Amém. Dá ordem, Senhor, como o Senhor diz na tua palavra. Dará ordem aos teus anjos para que acampe ao nosso redor, para nos guardar, nos livrar de todo mal. Amém. Que passamos ali momentos especiais, como sempre, e que a sua presença seja uma constante, Pai, ali conosco, Deus. Amém, Amém. Senhor. Nós assim Amém. invocamos o teu nome, invocamos a tua presença e desde já agradecemos, porque tu és um Pai que nos ouve e nos atende. Glória a Muito Deus. obrigado, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Amém, Senhor. Obrigado, meu querido amigo pastor Robson, meu irmão Rose, meu irmão Márcio Azevedo. Deus abençoe ricamente a vida de você. E agora vamos ter a oportunidade de estarmos em sala simultânea e você terá a oportunidade de orar com alguém também nesse momento. Então vamos estar liberando a sala, depois a gente volta aqui para a sala principal, tá bom? Muito bem, queridos, estamos de volta à sala principal. Eu espero que você tenha aproveitado aí esses 10 minutinhos. Algumas pessoas entraram, depois saíram. Acho que não gostou. O Oswaldo saiu da sala e nem pediu licença. Amigos, nesse momento nós queremos convidar o nosso querido irmão Eliel Delgado. Nós temos um advogado entre nós, o doutor Eliel Delgado. Muito bom dia, Eliel. Graça e paz, homem de Deus. Bom dia, irmão Mário, bom dia a todos. Uma alegria poder estar aqui mais uma manhã com vocês. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo, a alegria é nossa tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito esse convite, né? De compartilhar conosco a palavra de Deus nessa madrugada. Amigo, seja você mais uma vez um instrumento de Deus, trazendo para nós o pão da vida nessa madrugada. Deus abençoe, Léo. Fica à vontade, viu? Amém. Eu agradeço a oportunidade, dou meu bom dia a todos que essa mensagem vai alcançar nessa manhã e ao longo, né, da vida. Que Deus nos use, me use ao falar e use cada um de vocês também ao me ouvir. Vamos fazer uma breve oração antes de abrir a palavra. Obrigado, Pai, pela vida, pelas bênçãos, teu amor, tua graça, tua misericórdia na nossa vida. No momento nós colocamos nossa vida mais uma vez em tuas mãos, pedimos a unção do teu Santo Espírito, tanto para falar quanto para ouvir. Que o Senhor nos use nessa manhã, que o Senhor derrame uma porção dobrada do teu Espírito e fale aos nossos corações. Que a tua palavra seja o pão que nos alimente e a água que sacia a nossa sede de Jesus. Coloca, Senhor, a tua palavra na minha boca e eu te louvarei em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu gostaria de pedir
ao irmão Mário e a todos que abrissem sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10. Nós vamos meditar um pouco sobre essa história e eu gostaria de dar um testemunho a vocês baseado nessa história que Jesus deixou registrado na sua palavra, para que a gente pudesse meditar nessa manhã. Marcos 10, 46 a 52, e eu vou pedir para o irmão Mário ler para nós, por favor, em virtude da minha baixa visão que não me permite ler, mas assim, dessa forma. Então, só posso ler com tecnologia assistiva e para não atrasar, peço que o irmão Mário leia para nós essa palavra. Marcos capítulo 10, 42, 46 a 52. Diz assim a palavra: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhes disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém. Obrigado, irmão Mário. Eu gosto muito dessa história, né? Essa história, ela, desde a primeira vez que eu ouvi e que eu deparei com essa história, ela marcou a minha vida, né? Eu fiquei, assim, muito impressionado com essa história e tirei dela muitas lições para a minha vida. E sempre que eu posso compartilhá-la, eu compartilho com as pessoas alguns pontos dessa história, né, que aconteceu com Bartimeu. É interessante que nós todos que estamos aqui recebemos um nome, né? Mário, Robson, Márcio, cada um de nós, a gente recebe um nome quando nasce, registra esse nome e passamos a ser chamado por esse nome. Aonde tem alguém chamando o nosso nome, é interessante que parece que o nome mais bonito de ouvir é sempre o nosso, né? Mais interessante ouvir é o nosso. E aonde a gente passa que alguém grita ou chama o nosso nome, a gente está sempre atento ali, porque a gente é identificado por esse nome. E nesse mundo as coisas são identificadas, a identidade, né, das pessoas e das coisas são identificadas por nome ou por número, por códigos, né? E tem pessoas que gostam do seu nome. Por exemplo, eu gosto do meu nome, mas tem pessoas que não gostam do seu nome. Mas se tem alguém aqui que não gosta do seu nome, eu gostaria de dizer que você, pelo menos, teve a graça de receber um nome, seus pais se preocuparam, seja um nome que não seja tão comum ou diferente, mas você tem um nome. Então, seja feliz por isso, né? Porque Bartimeu, sabe o que significa Bartimeu? Bartimeu significa filho do pai dele. Bartimeu não tinha nenhum nome. As pessoas o chamavam assim, por desprezo, porque ele foi tão rejeitado, porque na época de Jesus, quando uma pessoa nascia com uma deficiência, ela tinha um estigma. Lembra daquela outra história lá que Jesus contou, que ele curou aquele cego, que ele botou o barro, e os fariseus foram atrás dele, e ele falou assim, quem foi? Eles falaram, quem foi que pecou? Foi você ou os seus pais? E ele disse, eu não sei, né, quem pecou. Mas eles tinham essa ideia de que uma deficiência era sinônimo de pecado na família, ou pela pessoa mesmo, quando já estava crescido, tinha cometido algum pecado e ficado com adquirido uma deficiência. E isso era uma coisa que estigmatizava na época, foi se evoluindo, mas durante um grande período, né,
No tempo da Grécia Antiga, da Roma Antiga, as pessoas com deficiência não tinham o privilégio nem de crescer, elas morriam crianças, porque muitas delas eram lançadas, né, para morrer, abandonadas para morrer, porque tinha um estigma nessa questão de que a pessoa com deficiência era inválida, era inútil, ela não tinha sentido de vida. E apesar de que tudo evoluiu e muito evoluiu, e até mesmo nessa questão de como tratar, mas estudando, né, no Brasil, né, teve uma escola chamada Escola de Cegos, e, e eu vi que até alguns séculos bem próximos, a questão de como era tratado as pessoas com deficiência ainda era muito difícil. E até hoje ainda é, o capacitismo, né, ele impera sobre muitas coisas, né, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência, né, às vezes das próprias autoridades, próprios governos, eles não fazem política e não evoluem porque eles acham que é perda de tempo tratar de política para pessoas com deficiência. E isso é uma desumanidade, né, um sentimento desumano, tratar as pessoas pela deficiência, né? E Bartimeu, ele não foi diferente a história dele naquela época muito mais, né? Porque ainda, para além da deficiência que ele carregava, ainda tinha essa questão de acharem que era por causa de pecado. Então, Bartimeu, ele vivia na beira de uma estrada, ele vivia, tipo, na feira da cidade, porque sempre a entrada da cidade era onde tinha os comércios, onde tinha os mercadores, onde fazia comércio, onde se negociava, e ele estava lá todos os dias com sua cu e sua capa. E Bartimeu era um pedidor de esmolas, né? Ele vivia ali mendigando, ele era um mendigo. E como todo mendigo é invisibilizado, discriminado, porque Bartimeu não tinha, aos olhos das pessoas, uma família, ele não tinha uma casa, ele não tinha bens, ele não tinha um trabalho, uma profissão, ele não estudou, ele era um discriminado, ele era uma pessoa totalmente marginalizada, né? Ele vivia à margem da sociedade. Ele não tinha uma identidade, ele não tinha um nome, ele não tinha uma família, ele não tinha dignidade. Ele não tinha o respeito das pessoas. As pessoas não queriam ouvir Bartimeu, porque ele era um homem cego. Mas Bartimeu tinha uma mente brilhante, né? Ele tinha uma mente com uma percepção muito grande. E ao longo de sua vida, ele deve ter ouvido falar de Jesus antes desse dia, porque ele, quando viu o povo se agitando e falando de Jesus, que ele estava se aproximando com uma multidão ao seu redor, e ele foi criando uma perspectiva, uma expectativa de que aquele dia era o grande dia da sua vida, aquele dia era o dia de realizar o seu grande sonho, né? De ter uma solução para o seu problema, né? Você que tem um problema, você que tem uma dificuldade, você sente quando é o dia de você começar a ir em busca desse sonho, a querer esse sonho, a correr atrás do seu sonho. E Bartimeu sentiu isso. E quando Jesus passava, ele começou a gritar, né? Porque ele estava ali acompanhando tudo, não com os olhos, mas com o seu ouvido, e muitas vezes para quem tem cegueira, baixa visão ou cego total, os seus ouvidos passam a ser seus olhos em muitos momentos. Então ele gritava, né? E então ele viu que Jesus estava próximo, já podia lhe ouvir, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Parece até que é uma rima isso, né? Mas era um clamor. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não parava de gritar. Até que em dado momento, a narrativa diz que algumas pessoas diziam: cala a boca, cego, ele não vai te ouvir, ele não pode te ouvir. Mas é interessante isso, né? Porque muitas vezes a gente já ouviu isso, seja você uma pessoa com deficiência ou não, muitas vezes dá a impressão, e as pessoas também mandam você calar a boca porque acham que Deus não vai te ouvir. Diante de muito clamor, né? As pessoas sempre acham que Jesus não vai nos ouvir, porque tem uma multidão entre nós e Jesus, porque tem muitas pessoas pedindo, porque tem pessoas que se acham mais privilegiadas
por se sentirem ou estarem mais perto de Jesus, por estar com Jesus mais ao seu alcance do que nós nos consideramos muitas vezes. Mas eu quero dizer para você que Jesus nunca passou e nunca vai passar de largo diante de nossos problemas. Jesus nunca vai estar com seu ouvido tapado ou insensível para ouvir o nosso clamor. Se tem alguém que para ouvir o nosso clamor, esse alguém é Jesus. Se você clama por algo hoje, saiba que Jesus, ele ouve o teu clamor, porque no meio de uma multidão, ele ouviu o clamor de um cego que era considerado um ninguém naquele lugar. E ele ouve também o seu clamor. E a história diz que em dado momento Jesus parou. Você já imaginou Jesus parando para ouvir o seu clamor? Quantos milhões de orações Jesus recebe por dia? Quantos milhões de pessoas estão gritando por Jesus? Mas ele para no meio da multidão para ouvir o seu clamor, meu querido, minha querida. Isso é um privilégio, né? Você pode se considerar ninguém, você pode estar se sentindo o pior pecador, um miserável, um mendigo de bênçãos, mas Jesus, ele para qualquer um que clama por ele. E ele parou para Bartimeu. Bartimeu não tinha dinheiro, não tinha influência, não tinha casa, não tinha carro, não tinha bens, não tinha emprego, não tinha fortuna, não tinha nada para oferecer para Jesus. Ele só tinha um coração cheio de fé, porque, na verdade, eu acredito que naquele lugar, não sei quantas conversões houve naquele lugar, mas Jesus destacou a conversão de Bartimeu, porque, na verdade, o único que viu Jesus naquele momento foi Bartimeu, quem Jesus era, o que ele podia fazer. E o nosso grande problema, às vezes, é o problema daquela multidão que tem visão física, mas não tem visão espiritual. Eu sempre penso nessa diferença, né? Que a visão física, eu sou carente dela desde que eu nasci, eu tenho uma cegueira, né, congênita, retinose pigmentar, eu nasci com uma falta de visão, e eu nunca enxerguei perfeitamente, e é degenerativo e eu perco visão, e hoje eu perco por duas formas, por visão, por idade, como todo mundo, e pela deficiência, né, retinose pigmentar. E eu sei que enxergar é um privilégio muito grande, mas a cegueira física, ela não te impede de ver Jesus. É isso que essa história diz. E muitas vezes a visão física, ela nos impede de ver Jesus, porque ela nos engana, né? Ela nos faz desviar o olhar para outras coisas e nós perdemos o foco de olhar para Jesus muitas vezes. E a visão mais importante é a espiritual, né? Porque uma pessoa cega espiritualmente, ela pode cometer muitas loucuras e a pior delas é não buscar Jesus. E eu glorifico a Deus porque um dia, né, eu nasci cego de duas maneiras. Eu era cego fisicamente, quase cego fisicamente, mas era totalmente cego espiritualmente porque eu não nasci num lar cristão. E eu tive muitas dificuldades durante a minha vida até meus 19 anos. E eu passei por muitas lutas, por não ter visão. Eu descobri que eu não tinha visão aos meus 7 anos por conta de eu estudar e não conseguir ler nada no quadro, né? E dali começou uma luta. E eu pensei que eu não gostava de estudar, porque todo ano eu começava e parava. E eu tinha boas notas quando eu estudava, mas eu tinha muita dificuldade para ter acesso, eu não tinha acesso. Acessibilidade é tudo para uma pessoa com deficiência. Pense sempre nisso. Como igreja, pense nisso quando for construir uma igreja. Pense naquela rampa que pode ter na porta da igreja. Pense no espaço que um cadeirante precisa. Pense no piso podotátil da sua igreja para um cego entrar. A igreja nossa, eu tenho pregado aqui, ela tem que ter
ela tem que ser um lugar também para as pessoas com deficiência. A gente enxerga poucas pessoas com deficiência na igreja. A gente vê muitos idosos limitados, mas a gente não vê jovens, muitas vezes, com deficiência, porque muitas vezes, quem sabe, eles não estão como Bartimeu, desprezados na beira do caminho. Então, pregue, convide as pessoas com deficiência, não para fazer uma igreja isolada só para essas pessoas, não é assim. Tem que envolvê-las, tem que estar na comunidade, tem que estar no meio dos típicos, né, os atípicos. Então, pensem nisso, queridos, como igreja, porque pensar em amor, pregar o amor e não amparar essas pessoas não é prova de amor, né? Jesus, ele parou para Bartimeu e disse, chamai-o. E os discípulos foram até Bartimeu e chamaram, e quando disseram para ele, levanta, o mestre te chama, que coisa maravilhosa aos seus ouvidos. E ele não parou para pensar, ele não parou para questionar. Eu fico pensando por que as pessoas questionam tanto para enfrentar a multidão, mesmo tendo visão. Por que as pessoas dão uma de coitadinha e dizem, mas eu não posso ir à igreja por isso, por aquilo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E isso é só fruto de um pensamento negativo, porque aquele que pode, aquele que quer, vai a Jesus de qualquer maneira. E Bartimeu, ele foi até Jesus. Ele deveria ter dito, diz para Jesus vir aqui, não está vendo que eu sou cego, eu estou aqui sentado, traz ele aqui, não. Ele deu um salto, lançou de si sua capa, enfrentou a multidão, foi tateando, foi tropegando, mas ele chegou lá, ele chegou onde ele queria, ele chegou até Jesus. E a gente às vezes coloca tanta dificuldade para ir a Jesus, para estar com Jesus, para ir até ele, para estar na presença dele. Mas Bartimeu não relutou, ele foi. E ele sabia o que ele queria de Jesus, porque ele podia ter dito muitas coisas. E ele podia ter ficado lá e dito, não, eu sou um pobre coitado, eu não consigo. Mas ele só queria estar com Jesus, ele só queria ver Jesus, só queria voltar a ver. E quando ele chegou diante de Jesus, Jesus fez uma pergunta que, em algum momento, parece muito sem sentido essa pergunta de Jesus, mas é a pergunta que ele faz para cada um de nós nessa manhã. Ele fala assim, o que tu queres que eu te faça? Diante de um mundo onde o evangelho está sendo pregado de maneira muito distorcida, Jesus pergunta para você nessa manhã, meu querido, minha querida, diante dele, não importa qual é a tua deficiência, não importa qual é a tua limitação, não importa como está a tua vida, não importa qual é a enfermidade, ele pergunta para você e para mim, o que tu queres que eu te faça? Essa é a pergunta de Jesus para Bartimeu e para mim, para você nessa manhã. E Bartimeu disse, que eu possa ver. Ele não titubeou. Tem gente indo a Jesus nesse dia e nesse tempo, querendo casa, querendo carro, querendo dinheiro, querendo empresa, querendo bens materiais, querendo até mesmo saúde, quando recebe a cura, vai embora. Mas ele pergunta de fato o que nós queremos com Jesus nessa manhã, o que nós queremos de Jesus. Bartimeu podia ter dito, eu quero uma casa, quero uma família, eu quero moedas de ouro, o senhor pode me dar, porque o senhor transformou 2 moedas e botou na boca de um peixe, lá pagou o imposto de você e de Pedro. Eu sei dessa história, me dá ouro, me dá prata, me dá bens. Ele disse, eu quero ver. Jesus fez ele enxergar, disse, então veja. E pense na primeira coisa que Bartimeu enxergou. Ele enxergou o rosto de Jesus. Você acha que tem privilégio maior e bem maior do que ver o rosto de Jesus? De fato, não é isso que a gente está esperando e aguardando um dia ver Jesus face a face? Então fale para Jesus nessa manhã o que de fato você precisa. Se é bens ou se é salvação. Se é coisas ou da pessoa de Jesus na sua vida. Do que ele pode te proporcionar. Da paz que só ele pode dar mesmo em meio a uma multidão de problemas.
A multidão sempre vai existir. E ela sempre vai te chutar, como chutou Bartimeu, e diz: cala a boca, Jesus não vai te ouvir. É isso que a multidão faz. Aquelas pessoas chutavam na costela de Bartimeu e diziam: cala a boca, cego, ele não vai te ouvir. Você só é um cego, você só é um miserável. O inimigo muitas vezes usa pessoas e diz: tu não tem jeito, tu não vai, tu ir para o céu, tu ser cristão, tu isso, tu aquilo, você não vai conseguir. Você é um miserável, você é um pecador, você é isso, você é aquilo. Você sabe quanto você vale a vida de Jesus. Foi por mim e por você que ele morreu. E não é qualquer vida. É a vida do Rei do Universo, do Criador do céu e da terra, que foi dada por mim e por você. Então nós valemos muito. E eu acho essa história muito interessante porque, como uma pessoa com deficiência, eu sei o que é passar preconceito, eu sei o que é ser humilhado por não enxergar, por não fazer parte do grupo, por ser diferente, por ser tratado com capacitismo, que é uma visão que te trata pela deficiência, não por quem você é ou pelo que você é. E eu tive esse encontro com Jesus aos meus 19 anos, no dia do meu aniversário, dia 15 de setembro. E de lá para cá, minha vida mudou, glória a Deus, porque mudou muito. Porque Jesus fez na minha vida o que eu não podia fazer. O que eu nem sonhava que um dia eu ia passar e conquistar, Jesus fez na minha vida. E eu fui tendo uma jornada com Jesus, como eu disse para vocês, eu não consegui estudar. E quando eu tentei estudar novamente, eu só tinha o 5º ano do fundamental até 2015. Então, eu não encontrava meios de estudar porque não tinha escola. Eu não conhecia a tecnologia assistiva e também eu não conseguia outros métodos para estudar, porque o método comum de estar numa sala de aula com um monte de gente lendo no quadro e escrevendo não me alcançava. Eu decidi, aos meus 24 anos, depois que eu fui para a igreja, eu tentei voltar a estudar, porque a nossa igreja incentiva a gente a estudar, né, a desenvolver o intelecto, mas eu não consegui. Eu parei no 5º ano do fundamental. Eu voltei a estudar 10 anos atrás, em 2015, numa escola que faz o EJA por módulo, trazendo para casa. Minha esposa lia para mim o módulo, eu voltava e fazia as provas. Os professores liam para mim na escola, minha esposa lia em casa. Minha esposa é pedagoga. Graças a Deus eu casei com uma professora e com uma pessoa que tem empatia, né, que não me tratou nunca com preconceito. Então, eu devo muito a ela pelo seu apoio. Se hoje eu estou chegando até aqui onde eu cheguei, porque eu tive esse apoio de Deus e dela. E eu voltei a estudar em 2015, fiz o fundamental até 2017 e o ensino médio por módulo, pelo Enem, por prova de banca, e tirei o ensino médio até o meio de 2017, vou contar de forma reduzida para não demorar muito. Então, eu consegui o ensino médio até o final de 2017. Fiz o Enem em 2017 e não passei. Fiz novamente em 2018 e, graças a Deus, em janeiro de 2019, saiu o resultado da UFPA, da Universidade Federal do Pará, e meu nome estava na lista da turma de Direito, né? Eu consegui entrar na UFPA em 2019 em Direito. Cursei as duras provas, foi um momento muito difícil, que eu não tinha tecnologia assistiva, eu não conseguia ler, mas durante esses 5 anos, que acabou sendo 6 por causa da pandemia e de uma greve, eu consegui, pela graça de Deus, me formar em janeiro do ano passado, né? Em bacharel. E está sendo uma alegria muito grande, porque foi a realização de um sonho. Assim como Bartimeu tinha um sonho, eu também tinha. Ela tinha uma frustração por não ter uma profissão, por não ter estudado, mas Deus tirou isso com essa formação. São muitos milagres, irmãos, se eu contar a minha história para vocês. Como eu falei ontem para um irmão, que durante esse tempo na universidade, cada coisa que eu me propus a fazer, Deus estava lá me entregando, cada coisa. Formei com excelência, graças a Deus, participei de projetos de pesquisa, escrevi um artigo, 2 artigos,
Foi muito bom. Tudo que Deus me proporcionou ali foi muito bom. Amo estudar direito, amo direito. E se eu tivesse que voltar e escolher uma nova área, eu escolheria de novo, porque eu gosto muito de estudar direito. Até mesmo pela minha condição e pela minha história, conhecer meus direitos, os direitos das pessoas é muito importante e também, para mim, é uma causa social. Hoje está formado em direito. Passei 10 meses, de janeiro do ano passado, quando me formei, até outubro, até agosto eu fiz a primeira prova, passei na primeira fase. Em outubro eu fiz a segunda fase da OAB e também passei, saiu o resultado em novembro. E hoje é um dia muito especial para mim, estou muito grato a Deus porque, assim como Bartimeu, né, que era discriminado pela sociedade por causa de uma deficiência, eu já passei muito por isso. Já derramei muitas lágrimas, já passei muitas situações, mas Deus me honrou, né? E hoje não é coincidência, é providência. Eu estou passando a solenidade na OAB do Pará e estou recebendo a minha carteira de advogado hoje. Estou muito grato a Deus, muito grato mesmo. E eu deixo testemunho não é para vocês olharem para o Eliel, que está aqui humildemente contando essa história. É para você não ser limitado, é para você não deixar as pessoas limitarem, como queriam limitar Bartimeu. É para você saber que existe um Deus que, quando ele se propõe a fazer algo por você, ele faz bem feito, ele faz da melhor maneira, ele faz completo, ele não deixa a obra inacabada em nossas vidas. E tudo que a gente se propôs a fazer que for lícito e que for da vontade de Deus, ele vai fazer, ele vai nos apoiar, ele vai nos abençoar, porque ele é o nosso abençoador. Se há 10 anos atrás alguém sentasse comigo e dissesse, Eliel, daqui a 10 anos tu vai ser advogado, tu vai estar formado em direito, eu diria que essa pessoa estaria ficando louca. Porque quando eu voltei a estudar foi só para querer tirar o ensino médio, para não ficar tão para trás. Mas hoje Deus está realizando esse grande sonho que muitas vezes eu nem sabia que era possível para mim. Mas diante de Deus foi possível e eu glorifico a Deus e digo a você, não deixe ninguém lhe limitar, não deixe ninguém dizer que você pode, que você não pode fazer. Não se acomode diante do preconceito e diante da opinião alheia. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, porque não tem ninguém que te ama mais do que Jesus. Olhe para Jesus, porque não tem ninguém mais poderoso do que Jesus que pode realizar os nossos sonhos e cuidar da gente aqui nessa terra. Por isso eu dou glórias a esse Deus que eu conheci aos 19 anos, estou com ele até hoje, e agradeço a oportunidade e que a gente possa, a cada dia, estar diante desse Deus e que você seja alcançado por essa mensagem e saiba que Deus te ama e Ele está com você também, assim como está comigo, mesmo sem eu merecer, mesmo sem você merecer, mas porque Ele é Deus e a sua natureza é amor e Ele nos ama. Que Deus seja louvado, que você sinta o abraço e o amor de Deus nessa manhã, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Posso crer em gratidão, posso crer em dar-se por alguém, por compaixão. Posso crer em paz e amor, posso crer talvez chegar, mas não é igual a tudo que eu creio e durará o amor de Deus. Posso crer, Cristo diz, onde houver fé, haverá uma voz que diz, sempre contigo estarei. Onde houver fé, sempre haverá
seu poder se onde houver fé. Alguém além daqui que jamais ouviu o som que é o vento e o mar, a tristeza e solidão, a desprezo pra quem estende a mão, pedindo ajuda ou não. Corações que sentem falta de amor, mas Jesus enxerga todo teu querer. Nós devemos só crer. Onde houver fé, sempre haverá uma voz que diz: sempre contigo estarei. Onde houver fé, existirá paz tal qual a de uma criança confiando em Deus, que é capaz de manter Deus sabe existir. Maravilhoso é o poder se onde houver fé. Onde houver fé. Onde houver Louvado seja Deus. Eliel, que história linda, louvado seja o nome do nosso Deus. Você é a prova viva, Eliel, de que tudo é possível para aquele que crê, a despeito das limitações de quem quer que seja. Se tiver fé, amigo, sem dúvida nenhuma, ele vai alcançar voos bem mais altos, porque Deus é o Deus que pode todas as coisas. Louvado seja Deus na sua vida, louvado seja Deus pelo que ele tem feito e pelo que ele fará ainda na sua vida. Foi muito bom ouvi-lo, louvado seja Deus pela mensagem desta manhã. E aqui nós encerramos, irmãos, a jornada dessa madrugada de quarta-feira, agradecendo a nossa irmã Eliel por ter nos trazido essa palavra tão bonita, tão inspiradora e que com certeza nos move, nos leva a ter mais confiança e mais fé nesse Deus maravilhoso. Louvado seja Deus, Eliel. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Lembre-se, irmãos, é sempre bom estar com vocês. Eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso agirá em favor de cada um de nós. Eliel, suas considerações finais e a sua oração, amigo. Quero dizer que a porta que Deus abre, ninguém fecha, né? Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nós possamos continuar firmes, confiando nesse Deus maravilhoso que pode todas as coisas. Grato pela oportunidade e que Deus nos dê um dia maravilhoso. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela vida, pelas bênçãos, por esse momento de comunhão que tivemos contigo, pelo aprendizado, pela tua palavra que veio ao nosso coração, nos mostrando que tudo é possível que crê. Que o Senhor venha conduzir as nossas vidas a cada dia. Eu sei que cada dia é um milagre, que nós possamos viver um dia de cada vez, confiando em Ti, entregando todas as nossas limitações, todas as nossas debilidades e necessidades em Tuas mãos, porque o Senhor fará o melhor por nós. Nós cremos nisso, desde o dia que entregamos nossa vida ao Senhor.
nos ajuda a exercer a nossa fé e que através da nossa fé nós possamos testemunhar a outros que não te conhecem e que muitos venham te aceitar, te conhecer, te encontrar por meio da nossa fé. Que o Senhor nos use, que o Senhor derrame o teu Espírito sobre nós, nos faça instrumentos de salvação na nossa vida, na nossa história. Obrigado por tudo. Continua abençoando essa igreja da madrugada e cada membro dela e cada família que é representada e cada pessoa que é colocada no varal, nos pedidos de oração, na intercessão, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Um grande abraço, meu querido irmão Liel. Fica na paz, na graça desse Deus maravilhoso. E aqui nós encerramos a nossa jornada de hoje, né? Um ótimo dia para todos vocês. Deus abençoe. A gente se encontra na próxima sexta-feira em mais uma madrugada com Deus. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço.